Qual era a pergunta A entrada no agro, que nem o pai do senhor era advogado. Aí Sim. É o seguinte, nós tínhamos, na minha casa, na casa do meu pai, aqui em Pelotas, tinha um terreno enorme, onde a gente plantava árvores frutíferas, hortaliças, enfim, toda a parte de horta, que meu pai gostava muito. Meu pai, eu sempre dizia o contrário, eu dizia que o Zé tinha mais vocação para advogado e o meu pai sempre tinha mais vocação para agrônomo, mas eles trocaram, o meu pai ficou advogado, mas sempre cuidando da horta. E nós acompanhando. Bom, isso aí criou um certo gosto pela agricultura, embora em pequena escala. Mas, na verdade, a influência maior foi quando o meu cunhado, que veio para cá, ele era peruano, ele veio para o Brasil e veio cursar agronomia aqui em Pelotas. E ele ia para as aulas práticas e levava sempre um de nós, eu, ou o Zé, ou o meu irmão mais velho, o Solon, para acompanhar. E dessa convivência dele com ele e com a escola de agronomia nasceu esse gosto pela agricultura, do qual eu nunca, do agro, né? Do qual eu nunca mais deixei. Isso que idade o senhor tinha quando começou o gosto dessas idas a campo? Isso começou quando eu tinha 17, 18 anos, um pouco menos, 15 anos. Começou com 15 anos, provavelmente. E aí, em 65, o senhor foi para agronomia, mas já convivendo também com o pessoal do Aeroclube. Não, pois é. Aí é outra coisa interessante, que eu acredito que muitos dos colegas pilotos agrícolas, nativo ou aposentado, talvez tenham passado pelo mesmo estágio que eu passei. Eu, quando tinha meus 15 anos, eu ganhei uma bicicleta e o meu programa era, principalmente no fim de semana, não tinha aula, né? Eu ia de bicicleta para o aeroclube e ficava lá vendo os aviões decolando. Na época, tinha 3 ou 4 linhas da Varig, com aqueles DC-3, e eu então passava, era um programa meu e de um primo meu, nós íamos para lá e ficávamos o sábado, o domingo todo, uma parte disso aí, admirando os aviões e conversando com o pessoal e tudo mais. Daí nasceu o gosto pelo avião. Então, quando eu entrei na faculdade, em 65, eu já tinha firme ideia de fazer o brevet. E casualmente encontrei lá um colega exatamente na mesma situação que eu, que depois acabou sendo comandante da Transbrasil, e hoje está aposentado como comandante da Transbrasil, e nós dois, então, nos reuníamos, os dois, no fim de semana também, e íamos lá para o Aeroclube. E ficávamos lá vendo, conversando, empurrando avião, ajudando. E aí nasceu o gosto pela aviação e a decisão nossa de fazermos o brevet. Isso foi em 64, já. Logo que nós entramos na faculdade. Sim. Em 65 eu tirei o meu brevet. Comecei o Aeroclube e fiz o meu brevet. E aí o senhor foi cursando agronomia também tentando fazer as horas de voo para o brevet de piloto comercial. Isso. Aí nós nem pensávamos, porque não existia aviação agrícola, então a gente queria fazer hora para comercial, mas nessa ocasião a gente nem pensava em aviação agrícola. Nós queríamos romanticamente um emprego de agrônomo que usasse avião para se deslocar de uma propriedade para outra. Enfim, mas isso nós nunca conseguimos. Mas no fim, já em 67, que foi meu último ano na agronomia, nós já tivemos algumas palestras lá sobre a
incipiente aviação agrícola. Se eu não me engano, uma das palestras foi do Marcos Vilela, inclusive. Não tenho certeza, mas tivemos mais de uma palestra e isso aí nos despertou a possibilidade de uma porta de nós conseguir reunir a agronomia com a aviação. O senhor chegou a conhecer o Cláudio Candiota no Aeroclube ou ele já estava afastado da aviação nessa época? Não, ele já estava afastado, eu não o conheci. Eu fui conhecê-lo em São Paulo durante aquele primeiro encontro de operadores aeroagrícolas, em 71. Isso. É promovido pelo Ministério da Agricultura, aquela vez também. O Marialdo que organizou. E daí, bom, o senhor saiu da faculdade, foi trabalhar em agronomia, e ainda assim perseguindo o curar. E o senhor já conhecia a aviação agrícola e já estava com ela como meta, ou o senhor foi conhecer depois aí? Não foi como meta ainda, porque ela ainda era muito incipiente. Acontece que, principalmente no 60, provavelmente em 67, a secretaria, não existia nenhuma empresa, nenhum operador de aviação agrícola no Rio Grande do Sul, privado. Os únicos aviões que tinham agrícolas eram da Secretaria da Agricultura. E a Secretaria da Agricultura, nessa época, eles tinham os aviões velhos, Dornier, faziam com PA-18. Isso aí eu nem cheguei. Eu via o Dornier, mas não tinha a menor vontade de voar, porque aquilo ali era um avião muito estranho. Mas nessa época, a Secretaria da Agricultura comprou uns aviões novinhos, Cessna Wagon, que faziam escala lá em Pelotas, se baseavam lá em Pelotas, para fazer principalmente semeadura de pastagem, que era o maior serviço que tinha na época. E aí sim, aí nós entrávamos na cabine, os pilotos eram muito camaradas, explicavam tudo para a gente, nós subíamos na cabine do Aguego, e aí sim, aí nasceu a vontade de tentar reunir um dia as duas coisas. Aí veio o CAVAG em 1970, isso. Bom, aí antes em 1970, ou melhor, eu tenho um intervalo, né? Entre 67 e 70, eu tive que completar as horas, aí nós usávamos que os nossos colegas, todo mundo conhece essa expressão, ratos de hangar. Nós íamos para lá no fim de semana, já com a carteira de piloto privado, e ficávamos voando o avião do Aeroclube. Então, e essas horas iam sendo registradas. Então, eu consegui aumentar bastante o número de horas, ainda voando no Aeroclube, até atingir as 200 horas que me permitiam fazer o exame de piloto comercial. Isso eu fiz ainda em 1970, já por começar o último CAVAG. O último CAVAG, não, o único CAVAG que teve lá em Pelotas. Teve essa sorte. A Fazenda de Ipanema teve um problema qualquer lá, burocrático, e em 70 não fizeram o curso lá. Então, procuraram um local, fizeram um convênio com a Universidade de Pelotas. Eu aí, inclusive, já me envolvi, inclusive, em tentar fazer a mediação, conhecia todo o pessoal. E o CAVAG foi feito, então, em 70 em Pelotas, e ali eu consegui as 200 horas para o comercial, tirei o comercial, fiz mais um pouco de hora para conseguir fazer o agrícola no final de anos 70. O senhor tinha licença, mas aí começou a trabalhar como agrônomo e piloto? Como é que foi essa... Bom, aí tem uma etapa um pouco anterior, um ponto aí também, que eu não consegui, ao me formar em 68, início de 68, eu não consegui nada que
conciliasse a aviação, a agricultura, a agronomia com a aviação. Então, eu fui procurar emprego e fui aprovado por um concurso na época do INDA, Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário, no Rio Grande do Sul. Não consegui colocação, mas os primeiros excedentes foram admitidos para trabalhar como agrônomo na ASCAR, que é a Associação Sulina de Assistência Técnica, que era do governo do estado. E fui fazer, então, um curso, que se chamava curso de pré-serviço da ASCAR. Então, meu destino aí, como de vários colegas que fizeram junto, o traçado era sair dali e se instalar numa cidade qualquer do Rio Grande do Sul para ficar dando assistência rural para os agricultores. Isso era agronomia pura. Mas eu tive tanta sorte que, nesse meio tempo, criaram-se 2 empresas no Rio Grande do Sul. A Agroavião, ficava lá em Carazinho, foi a primeira criada, e logo em seguida criaram aqui em Pelotas a Agroar, que era uma empresa de uma sociedade grande, vários sócios, empresas grandes, que se juntaram para formar essa empresa. E essa empresa era dirigida por um conhecido meu, pelo comandante Pinto, que hoje é falecido, infelizmente, mas ele era o diretor da empresa. E ele, então, me telefonou, eu estava fazendo curso lá em Porto Alegre, subúrbio de Porto Alegre, já era município de Guaíba, ali, um centro de treinamento, e ele me convidou para vir para Pelotas e assumir a responsabilidade técnica, coordenação agronômica da empresa. E já nessa época já existia a regulamentação, não existia ainda vamos dizer, no Diário Oficial, mas já estava descrita toda a regulamentação que o Coronel Marial estava fazendo para a aviação agrícola e que previa que, quando entrasse em vigor, precisaria do engenheiro agrônomo, além do técnico agrícola, aquelas exigências que nós conhecemos. E então o comandante Pinto me chamou para ver se eu assumi isso aí. Ora, não preciso dizer que a decisão não demorou 5 minutos. Mas eu tinha um certo compromisso com o pessoal da ASCAR de fazer o curso, eles estavam custeando o curso. Mas, felizmente, eu me sentei lá com o coordenador, expliquei a situação, e propus, inclusive, ressarcir aquela parte do curso, mas eles foram muito abertos, disseram, não, você tem uma oportunidade aí que não pode perder, não vão me prender, você pode ir. No dia seguinte, dia 3 de setembro de 68, eu assumi como responsável técnico da empresa de aviação agrícola aqui em Pelotas. Entre parênteses, sem entender absolutamente nada ainda da aviação agrícola. Vim aprender depois. Lia muito, né? Conhecia muito de leitura, tinha vários livros. Foi aí que começou realmente o meu trabalho como agrônomo e ligado à aviação, ainda não voando, porque nessa época eu ainda não tinha as horas de comercial que eram exigidas para fazer pelo menos os voos vazios de um avião agrícola. Para fazer os voos vazios do avião agrícola tinha que ser piloto comercial, e para fazer a aplicação agrícola precisaria ser piloto agrícola. Eu estava ainda no estágio anterior a poder fazer sequer os translados. Eu ficava só acompanhando, fazendo trabalho de agrônomo, né? Vistoriando as lavouras, calibrando o avião e tudo mais, dando instruções para o pessoal novo. Como nós, nessa época, fomos pioneiros, e foi por isso que nós fomos a primeira empresa que, embora não sendo nem previsto nem obrigado na legislação,
nós contratamos técnicos agrícolas para acompanhar os aviões. Ou seja, o executor de aviação, a figura de executor de aviação agrícola começou nessa época aqui em Pelotas. O Coronel Marialdo esteve aqui passou uma semana nos visitando, sabendo como é que era as rotinas, porque ele também não entendia muito de aviação agrícola, estava recém conversando. E aí se trocou bastante ideia, e muitas dessas ideias deram origem à legislação de aviação agrícola que tem hoje. Que vem em 69. Deixa eu fazer um parênteses aqui, voltando um pouquinho. Então, o senhor mencionou o comandante Lunardi, isso. Lunardini, isso, que ele ajudou o senhor. O comandante Lunardini, ele era piloto de avião de táxi aéreo, avião executivo. Ele voava em Porto Alegre, ele já tinha mais idade, bem mais idade que eu, estava mais tempo na aviação. E ele foi fazer o segundo CAVAG, o segundo CAVAG. E quando ele ainda estava lá, ele foi contatado pelo comandante, pelo nosso diretor, no caso, alguém indicou, né? E ele veio trabalhar conosco aqui. E esse comandante, esse piloto, ele era, como pessoa e como piloto, ele era fantástico. Eu realmente tenho lembranças muito boas dele. Ele não, além de ser um excelente amigo, companheiro, bom de trabalho, ele era extremamente interessado em aprender coisas da aviação agrícola. Então, além dos ensinamentos que ele trouxe do CAVAG, que não eram muitos, ele se abastecia de literatura e tudo mais. Então, ele conhecia a aviação agrícola 10 vezes ou 20 vezes mais do que nós conhecíamos da época, que era conhecimento só de literatura. Então, ele realmente nos deu um apoio muito grande, nos ensinou muita coisa. O pessoal da Travicar deve se lembrar dele, antes o falecido Luiz Borges, ele teve uma relação muito grande com o César Lunardini e absorveu muitas das ideias. O César era muito criativo, então ele absorveu muitas das ideias que deram origem depois a Travicar entrar no ramo da aviação agrícola, que até então a Travicar era uma retificadora, não trabalhava com a aviação agrícola. Ela começou a trabalhar com a aviação agrícola pelas mãos de César Lunardini. Nessa época era tudo de fora, os equipamentos, né? Todos de fora. A primeira empresa que começou a fabricar equipamento agrícola aqui no Brasil foi a Travicar. Bom, o senhor conheceu o Marialdo e vice-versa, e depois ele levou... Não, o senhor ainda foi para a ANAPLA, isso? Foi para São Paulo em 72 para ir como executivo da Associação Nacional de Aplicadores Aéreos. Foi essa? Isso também foi coisas que foram através do Coronel Marialdo. O Coronel Marialdo, que nós não conhecíamos, esteve aqui uma semana aqui em Pelotas. Aí ficamos nos conhecendo e tudo mais. Nessa época eu já entendia bastante mais da aviação agrícola, então o diálogo fluiu bem melhor. E quando ele voltou para São Paulo e passou a organizar esse encontro, além de elaborar a legislação e tudo mais, ele organizou esse encontro em 71, ele me convidou para ir lá para fazer uma palestra. Em 71, lá no Anhembi. A palestra que eu fiz foi sobre a aplicação de produtos sólidos, sementes, que nós fazíamos muito aqui nessa época já, semeadura de arroz e aplicação de fertilizante. Semeadura de arroz, não, semeadura de pastagem e semeadura de arroz, e aplicação de ureia no arroz. Então, a minha palestra foi sobre essa. E nessa reunião que estava o Clóvis Candiota, estava o Marcos Vilela, o comandante Roque, que era da Serrana, o diretor da Corsário, que era a maior empresa,
o diretor lá da empresa de Santos, da Caiçara, Roberto Moro, enfim, então todos aqueles primeiros empresários da aviação agrícola. E alguns outros que não eram empresários estavam interessados. Então, nessa reunião, eu estreitei mais as relações com o mundo aeroagrícola. Eu conhecia pouco, ficava mais aqui em Pelotas. E nessa oportunidade eu fui visitar a Embraer, inclusive, recém tinha sido fundado. Passei um dia lá na Embraer, fiquei realmente admirado, entusiasmado, isso em 71. Mas voltei para Pelotas, continuei voando, voando, aí já voando, porque eu já tinha, em 70, eu já tinha minha carteira de piloto agrícola, fiquei voando e trabalhando como agrônomo aqui na Agroar até 72. Em 72, esse pessoal que estava lá nessa reunião em 71 resolveram criar a ANAPLA e, como me tinham me conhecido naquela reunião, me convidaram para ir trabalhar na ANAPLA como secretário executivo, diretor executivo. E aí, depois de um tempo, o Mariano foi buscar o senhor na ANAPLA. Isso. Aí a ANAPLA funcionou pouco tempo e o Marialdo, a ANAPLA, não vamos entrar em muitos detalhes, mas ela se desviou um pouco do objetivo e eu me afastei, pedi para sair da ANAPLA e o Coronel Marialdo continuou, ainda ele não tinha função executiva, apenas de assessoria, né? Continuou assessorando, mas aí ele me convidou, ele fundou uma empresa de consultoria e comercialização de material aeronáutico, era a ASA, funcionava em São Paulo. Me convidou para trabalhar para ele e fizemos alguns serviços juntos, principalmente de organização da empresa, contatos com clientes, mas o mais importante dessa relação é que o Coronel Marialdo e eu propusemos para a Embraer para fazer um estudo de mercado dos Ipanemas. Os Ipanemas, o início dele foi muito conturbado. Muitas críticas, muita rejeição, e, em parte também porque ao lançar o Ipanema foi criado uma reserva de mercado que proibia a importação de aviões. Então a ANAPLA, inclusive, ela tentou viabilizar a importação de aviões, não conseguiu na época, e seguiram as empresas comprando de Ipanema. E já existiam uns 20 ou 30, talvez, Ipanemas, uns M200 na época, no mercado, e nós propusemos para fazer um estudo de mercado, contactar esses clientes para ver as opiniões deles sobre o avião, sugestões para eventuais melhorias e fazer disso um relatório para a Embraer. Isso nós fizemos, até uma parte pitoresca. Nós conseguimos, o Coronel Marialdo, né, conseguiu, emprestado da empresa Aerotech, que era o fabricante do biplace de treinamento, o Irapuru, e conseguimos o Irapuru emprestado e fizemos boa parte desses trajetos ao longo do Brasil para colher as impressões dos operadores, fizemos a bordo do Irapuru, nos revezando, eu pilotando um pouco, o Coronel Marialdo pilotando outro pouco. Foi realmente bastante divertido, interessante. E se colheu muita informação, a maioria desfavorável. O pessoal, na época, estava encantado com o Agueiro, né? Que era um avião com 300 cavalos, 750 quilos de carga, enquanto que Ipanema era 260 cavalos, 650 quilos de carga, além de
achava menos confortável, mais arriscado. O pessoal tinha muito medo, principalmente os iniciantes. Recebi um dos mais antigos: olha, cuida muito desse avião, esse avião é muito perigoso. Não era nada disso, era um avião, claro, que tinha suas características, mas dentro das categorias dele era um bom avião. Mas esse trabalho gerou um grande debate dentro da Embraer e eles resolveram adotar isso aí como uma sistemática. E então eu fui convidado, a Embraer tinha me conhecido através desse trabalho, fui convidado a ir trabalhar na Embraer para dar continuidade a esse tipo de trabalho, entre outros, exclusivamente para a Embraer. Eu pedi licença ao Coronel Marialdo, mas ele entendeu perfeitamente que profissionalmente na Embraer eu teria talvez um futuro melhor, e eu fui para a Embraer em 1973, quando eu saí da parceria com o Coronel Marialdo, embora continuasse sempre nos encontrando, durante fim de semana, trocando ideia e tudo mais, mas eu fui profissionalmente trabalhar na Embraer em 1973. Bom, e aí o senhor ajudou. Bom, a trajetória dali na Embraer foi um apoio técnico, depois o senhor chegou a pilotar também, não foi? Desses acasos, que dali a pouco uma coisa difícil de acontecer, aconteceu. Né? Que de um departamento pode trabalhar no outro também, isso. Quando eu entrei na Embraer, eu disse que eu gostaria de ter oportunidade de, além de fazer o serviço de assessoria técnica para o departamento, que eu entrei para o departamento de marketing, para dar uma assessoria para o departamento de marketing, assessoria agronômica para o departamento de marketing. Eu disse que eu gostaria de voar o avião, eles me proporcionaram, inclusive, lá fazer um voo para testar o avião, saber a minha opinião e tudo mais, mas existia um regulamento da Embraer que só poderia trabalhar na função de piloto lá quem entrasse no departamento de ensaio em voo. Eu estava no departamento completamente diferente. Então, de início, eu realmente fiquei trabalhando apenas não, já era muito trabalho, trabalhando como agrônomo, viajava muito, principalmente nessa situação, orientando o pessoal, colhendo as informações, levando para a Embraer, discutindo com o pessoal da Embraer quais eram as possíveis de adotar, quais eram as que não eram possíveis de adotar. Foi um trabalho muito interessante, mas não voava. O meu voo mais rotineiro na Embraer, ele começou meio por acaso. A Embraer tinha um piloto só agrícola, na época que eu entrei lá. Eu conheci muito, infelizmente já faleceu, o Roberto Araújo. Eu me dava muito bem com ele e a gente estava sempre conversando, trocando ideia e tudo mais. Mas um dia o Roberto resolveu sair da Embraer, do dia da noite. Resolveu ir trabalhar em outro lugar. E a Embraer do dia também, do dia para a noite, ficou sem ter piloto para fazer os voos de ensaio, de testes. Mas tinha um piloto, mas não era agrícola. E eles queriam ter um agrícola para testar o equipamento agrícola, que negócio todo também. E, então foi aí que eles entraram, os dois departamentos entraram em contato, né, em acordo, e eu então fui autorizado a voar, a título precário, mas autorizado a voar os Ipanema. Foi aí então a época que eu realmente voei mais na Embraer, que eu fiquei, enquanto eles selecionavam pilotos agrícolas, que é um processo demorado, uma empresa grande, processo demorado, aproveitei uns 2, 3 meses, talvez, ou mais um pouco, para cumprir a função de piloto de teste, que eles chamavam lá, que era receber os aviões saídos da linha de produção, testá-los, anotar discrepâncias, o avião está com tendência para a direita, tendência para a esquerda, o avião, as características de stall,
um avião carregado, precisava melhorar. Poucas vezes, realmente, são pouquíssimos os casos em que o avião saiu da linha de produção necessitando ajustes maiores. Pequenos detalhes que a gente levava. Mas aí eu voei realmente bastante. Foi a época do lançamento do 200A. Eu voava ainda o M200 e o M200A. Quando os novos pilotos foram contratados, eu fiquei na reserva. Continuei registrado naquele departamento. Quando precisava, acumulava muito serviço, eu voava, me dava muito bem com os novos pilotos, excelentes pessoas. E aí eu voltei para o meu departamento. Mas aí surgiu, ou avançou, porque eu já tinha essa ideia, a ideia de colocar o avião a serviço da tecnologia de aplicação, tentar otimizar a distribuição de bicos, o tipo de bico, pressão de trabalho, largura de faixa, enfim, uma série de coisas que no projeto do avião não haviam sido contempladas. E coincidiu isso com o surto de encefalite que ocorreu na cidade de Itanhaém, Peruíbe e Mongaguá, no litoral de São Paulo. E eu não sei bem quem fez o primeiro contato, se foi a Embraer ou se foi a SUSEM. A SUSEM é que era encarregada de coordenar isso aí. O pessoal da SUSEM era um pessoal muito avançado, não tinha preconceitos. Esse pessoal da SUSEM, eles ouviram falar, literatura, naturalmente, de que existia a possibilidade de controlar mosquitos através do avião. E fizeram contato. Então, eu fiquei uma semana, mais ou menos, lá com o pessoal da SUSEM e do Instituto Biológico, coordenando planejando que seria essa operação piloto. E o projeto, então, dividiu a área lá, e isso foi uma proposta minha, inclusive. Olha, em vez de fazer toda a área de uma vez só, vamos fazer uma área pequena primeiro, para a gente ajustar, inclusive, largura de faixa, porque a literatura diferia, uns falavam em 50 metros, outros 100 metros, tudo mais. E nós, então, resolvemos fazer uma área que chamamos área piloto, e para testar a eficiência. Ajustado isso aí, testado a eficiência, se estenderia, então, para o restante da área, que seriam os municípios de Itanhaém e Peruíbe. E eu fiz, então, fizemos 3 aplicações nessa área piloto, com um trabalho que eu considero um dos melhores trabalhos feitos nessa área. Nessa área, não, feitos em aviação agrícola. Porque ele pegou toda a cadeia, desde os sistemas os tradicionais que eles usavam, até a aplicação aérea. E deu esse trabalho na área piloto, deu como resultado um relatório muito extenso, que foi aprovado no Congresso de Engenharia Sanitária no Rio de Janeiro, e é o trabalho que tem servido de referência. E aqui eu abro um parênteses se me dá licença, por uma crítica a esse assunto. Esse é o único trabalho que tem feito no Brasil, que tem princípio, meio e fim, ou seja, tem acompanhamento de sanitaristas, de biologistas, de médicos. Toda possibilidade de avaliação foi feita nesse trabalho e posto no papel com números e tudo mais. E aqueles que criticam, que se resistem hoje a nós repetirmos esse trabalho, por exemplo, do controle da dengue,
eles não têm nenhum trabalho científico feito aqui no Brasil que prove o contrário. Ele sempre diz, não, isso aí não funciona, mas não apresenta um trabalho que não mostre que não funciona. Enquanto que nós apresentamos um trabalho de fôlego que diz que funciona. Eu acredito que o método científico deveria ser se querem contestar, façam um trabalho semelhante e prove que não funciona. E é isso que o SINDAG vem tentando fazer há décadas, é repetir esse trabalho para aprimorá-lo ou chegar à conclusão que mudou o tipo de mosquito, mudou as condições ambientais e não funciona mais. Mas combater o trabalho científico só com palavras realmente não faz parte do procedimento científico. Uma coisa que me ocorreu agora, que o senhor mencionou, não tem um trabalho científico que contradiga e tem um trabalho científico, o único trabalho científico prova que funciona. Eu não me lembro se na aplicação terrestre, vamos dizer assim, o fumacê, como o pessoal usa e faz aquele esquema, aquele coisa de lavagem de fachada que aplica só pela frente e não chega nos fundos. Eu não sei se tem algum trabalho do fumacê terrestre que diga que funciona, e ele está sendo usado, enquanto que na Baixada Santista foi em conjunto, né? Na verdade, o avião agrícola ele fez uma parte da operação, alguma coisa foi feita com o terrestre e as técnicas se completaram, não foi isso? De repente não é isso que falta também? Realmente esses trabalhos terrestres, a grande maioria deles não tem avaliação nenhuma, mas existem alguns trabalhos que foram feitos, principalmente trabalhos que comparam a eficiência de alguns inseticidas, que têm alguns dados sobre esse assunto, mas são produções científicas que não têm o fôlego que tem aquele trabalho que foi feito lá no litoral de São Paulo. É simplesmente um relato feito, olha, foi feita a aplicação assim, o inseticida tal funcionou melhor do que o outro, tudo mais. Não tem toda aquela estrutura científica que tem aquele... Me ocorreu de fazer esse comentário porque, assim, a gente vê as notícias, por exemplo, as informações que a gente tem, por exemplo, dos Estados Unidos, onde desde a década de 20, eles fazem aplicação contra mosquito desde a década de 40, na época da Segunda Guerra Mundial, se tornou uma coisa mais frequente, inclusive eles têm uma unidade da Força Aérea Americana especializada em aplicação aérea contra mosquito, e lá eles têm bem sacramentado, eles têm um conceito técnico mais consolidado na questão do complemento, onde é que entra o terrestre e onde é que precisa do aéreo. Inclusive, tem um especialista que já foi entrevistado na própria revista Aviação Agrícola. Nos Estados Unidos, inclusive, eles fazem uma vez por ano um grande encontro entre os CDCs, os Departamentos de Controle de Mosquitos nos Estados Unidos, principalmente acho que na costa oeste, costa leste e costa oeste, os dois, e eles fazem um encontro grande para atualização de informações e capacitação técnica em aplicação aérea, né? Inclusive com a participação da Força Aérea Americana, né? Assim. E aqui no Brasil, eles não enxergam as táticas como um conjunto. Realmente a situação é completamente diferente. Os Estados Unidos, inclusive, tem uma Associação Nacional de Controle Aéreo de Mosquitos, e fazem, como você diz, reuniões também, e tem publicações com cunho científico provando, né, a eficácia disso aí. Isso aí nós também deixamos bem claro para o Ministério da Saúde que, principalmente para essa área piloto, nós não abrimos mão de que ela seja acompanhada rigidamente por médicos, biologistas, biólogos, né, entomólogos, enfim, toda uma equipe ecologistas que possa fazer essa avaliação
juntamente com o pessoal que vai fazer essa aplicação. Isso nós propomos porque nós temos certeza de que essa aplicação não vai causar problema nenhum. Uhum. Naquela oportunidade em Santos, muitas pessoas devem conhecer, Santos não, litoral sul de São Paulo, nós tivemos um apoio grande, que foi decisivo, do Dr. Valdemar Ferreira de Almeida, que era a maior autoridade, respeitadíssima na época, na área de toxicologia. O que ele dizia realmente dificilmente era contraditável. E ele deu todo o apoio para a operação, apoiou a divulgação, foi para a rádio, divulgar para as pessoas quem ele era e por que ele estava apoiando, que as pessoas não tinham que ter receio nenhum, podiam deixar as portas, janelas abertas. Então, nós tivemos esse apoio institucional, que além de toxicólogo conhecido, ele era diretor do Instituto Biológico de São Paulo. Então, nós carecemos também um pouco de uma entidade de peso que dê esse aval, que dê esse apoio. Lamentavelmente, entidades de pesquisa de peso, como a Fiocruz, por exemplo, combate seriamente esse tipo de trabalho, mas, como eu disse, ela nunca fez nenhum trabalho de avaliação da aplicação aérea. E nós estamos sempre colocando à disposição das entidades de pesquisas que seriamente queiram fazer esse trabalho de avaliação. Bom, dentro da Embraer, ainda o senhor fez, aprimorou, testou a técnica de aplicação em outras lavouras, né? Teve no Ceará também, em 75, fazendo aplicação em caju, não era isso? Principalmente depois desse trabalho lá em litoral de São Paulo, a Embraer despertou para a importância de colocar o avião a campo para demonstrar sua eficiência. É o que eu chamo popularmente de vender, não só vender avião, mas vender aviação agrícola, ou seja, abrir mercado para aviação agrícola. E isso aí trouxe como consequência um pedido não me lembro se o pedido partiu da Secretaria da Agricultura do Ceará ou da Embrapa. Eu sei que foi um trabalho conjunto da Embrapa e da Secretaria do Ceará, que estavam tentando combater a antracnose, que é uma doença séria do cajueiro. E eles, à vista desse trabalho lá no litoral de São Paulo, eles cogitaram de usar avião no cajueiro, nunca tinha sido usado, aliás, nunca tinha sido usado no Ceará, para combater essa doença com fungicida. Então, eu também fui deslocado para lá com um avião, uma equipe, e fizemos primeiro lá uma reunião para acertar os detalhes de como seria feito. Nós percorremos várias cidades, foram 5 cidades, eu me lembro que foi a própria Fortaleza, Pacajus, Russas, tinha mais duas cidades menores, e nessas cidades foram escolhidas algumas áreas para fazer um trabalho também científico, né, com análise estatística, que a Embrapa se encarregou de fazer. E ficamos lá, acho que uns 45 dias, fazendo um ciclo de 3 aplicações semanais em cada uma dessas áreas. E o resultado foi muito bom, e tanto que foi divulgado, embora não tenha sido divulgado com todo aquele aparato científico do trabalho de Itanhaém, mas o representante da Secretaria da Agricultura do Ceará compareceu no nosso primeiro simpósio de aviação agrícola em Guarujá e expôs o trabalho que foi feito, um resumo, onde mostrou a eficiência do avião em vários aspectos. E eu me esqueci até nas vezes anteriores de citar um fato pitoresco.
uma das áreas lá era do maior produtor de caju, acho que do Brasil com certeza, seu Jaime Aquino. E ele, quando nós estávamos fazendo a área dele de caju, ele apareceu lá na pista meio assustado. Ele tinha uma área de outra cultura, era uma floresta, não me lembro qual era a espécie de floresta, que estava sendo completamente dizimada por uma lagarta. Estava desfolhando completamente. Eu fui lá e realmente o número de lagartas que tinha era impressionante, as folhas comidas eram impressionantes. E ele perguntou se nós podíamos aproveitar a ida do avião lá para fazer esse trabalho. Eu consultei a Embraer concordou, ele conseguiu o produto e nós fizemos uma aplicação em ultra baixo volume. Eu casualmente tinha levado equipamento para ultra baixo volume para esse controle da lagarta. E foi impressionante, porque nós fizemos uma aplicação de manhã e de tarde fomos vistoriar a área junto com ele e ele ficou encantado, porque acabou as lagartas, o chão estava forrado de lagarta, a cultura se recuperou e tudo mais. E eles, então, ao sair, em agradecimento, ele nos deu para cada um 20 quilos de castanha de caju. Nossa! Era bastante. E de lá vocês fizeram testes ou fizeram demonstrações também em outras lavouras? Ou teve alguma outra lavoura que passou a usar mais? Tem uma importantíssima que eu estou, inclusive, atrás dos papéis que documentam isso aí. E na década de 70, até a década de 70, a Embrapa era completamente contra a aplicação de fungicida em trigo. Dizia que não funcionava e nós tínhamos um problema sério de ferrugem no trigo. E a Embrapa dizia que não funcionava, as empresas ficavam aplicando, mas a Embrapa sempre condenando. Enfim, o mercado se restringia muito, porque tinha muitas cooperativas, principalmente, que não contratavam avião porque a Embrapa não recomendava. Então, nós fizemos um convênio da Embrapa com a Embraer para fazer um experimento, também com fundamentos científicos, de aplicação de fungicida em trigo lá em Passo Fundo. Eu já não trabalhava mais, isso foi em 77. Eu já não trabalhava mais na Embraer, mas a Embraer me chamou para coordenar e para fazer os voos desse avião lá. Então, nós fomos 3 anos seguidos a Passo Fundo para fazer essas aplicações. Funcionou bem e, então, a Embrapa introduziu a aprovação dela para a aplicação de fungicida em trigo. Isso saiu num relatório, que é o que eu estou procurando, um relatório da Comissão Sul-Brasileira de Trigo, onde ela não só recomenda o avião, como diz os parâmetros. Tem que usar tal tamanho de gota, usar tal equipamento e tudo mais. Então, foi um trabalho também realmente importante, produtivo, e dentro dessa linha de abertura de mercado, eu continuo pregando até hoje, e tem sido feito alguns trabalhos nesse sentido. Em 75 ainda, além da experiência aí com os mosquitos, que aliás eu acho que o único trabalho, que nem o senhor falou, com início, meio e fim, bem embasado no Brasil sobre essa técnica, mas o senhor também participou de testes de aplicação aérea em lavouras onde não era usado o avião. Foi isso que o senhor teve no Ceará, por exemplo, em aplicação em caju? Acho que, como é que foi essa etapa? Principalmente depois desse trabalho lá em litoral de São Paulo, a Embraer despertou para a importância de colocar o avião a campo
para demonstrar sua eficiência. É o que eu chamo popularmente de vender, não só vender avião, mas vender aviação agrícola, ou seja, abrir mercado para aviação agrícola. E isso aí trouxe como consequência um pedido não me lembro se o pedido partiu da Secretaria da Agricultura do Ceará ou da Embrapa. Eu sei que foi um trabalho conjunto da Embrapa e da Secretaria do Ceará, que estavam tentando combater a antracnose, que é uma doença séria do cajueiro. E eles, à vista desse trabalho lá no litoral de São Paulo, eles cogitaram de usar avião no cajueiro, nunca tinha sido usado, aliás, nunca tinha sido usado no Ceará, para combater essa doença com fungicida. Então, eu também fui deslocado para lá com um avião, uma equipe, e fizemos primeiro lá uma reunião para acertar os detalhes de como seria feito. Nós percorremos várias cidades, foram 5 cidades, eu me lembro que foi a própria Fortaleza, Pacajus, Russas, tinha mais duas cidades menores, e nessas cidades foram escolhidas algumas áreas para fazer um trabalho também científico, né, com análise estatística, que a Embrapa se encarregou de fazer. E ficamos lá, acho que uns 45 dias, fazendo um ciclo de 3 aplicações semanais em cada uma dessas áreas. E o resultado foi muito bom, e tanto que foi divulgado, embora não tenha sido divulgado com todo aquele aparato científico do trabalho de Itanhaém, mas o representante da Secretaria da Agricultura do Ceará compareceu no nosso primeiro simpósio de aviação agrícola em Guarujá e expôs o trabalho que foi feito, um resumo, onde mostrou a eficiência do avião em vários aspectos. E eu me esqueci até nas vezes anteriores de citar um fato pitoresco. Uma das áreas lá era do maior produtor de caju, acho que do Brasil com certeza, seu Jaime Aquino. E ele, quando nós estávamos fazendo a área dele de caju, ele apareceu lá na pista meio assustado. Ele tinha uma área de outra cultura, era uma floresta, não me lembro qual era a espécie de floresta, que estava sendo completamente dizimada por uma lagarta. Estava desfolhando completamente. Eu fui lá e realmente o número de lagartas que tinha era impressionante, as folhas comidas eram impressionantes. E ele perguntou se nós podíamos aproveitar a ida do avião lá para fazer esse trabalho. Eu consultei a Embraer concordou, ele conseguiu o produto e nós fizemos uma aplicação em ultra baixo volume. Eu casualmente tinha levado equipamento para ultra baixo volume para esse controle da lagarta. E foi impressionante, porque nós fizemos uma aplicação de manhã e de tarde fomos vistoriar a área junto com ele e ele ficou encantado, porque acabou as lagartas, o chão estava forrado de lagarta, a cultura se recuperou e tudo mais. E eles, então, ao sair, em agradecimento, ele nos deu para cada um 20 quilos de castanha de caju. Nossa! Era bastante. E de lá vocês fizeram testes ou fizeram demonstrações também em outras lavouras? Ou teve alguma outra lavoura que passou a usar mais? Tem uma importantíssima que eu estou, inclusive, atrás dos papéis que documentam isso aí. E na década de 70, até a década de 70, a Embrapa era completamente contra a aplicação de fungicida em trigo. Dizia que não funcionava e nós tínhamos um problema sério de ferrugem no trigo e a Embrapa dizia que não funcionava, as empresas ficavam aplicando
mas a Embrapa sempre condenando. Assim, enfim, o mercado se restringia muito, porque tinha muitas cooperativas, principalmente, que não contratavam avião porque a Embrapa não recomendava. Então, nós fizemos um convênio da Embrapa com a Embraer para fazer um experimento, também com fundamentos científicos, de aplicação de fungicida em trigo lá em Passo Fundo. Eu já não trabalhava mais, isso foi em 77. Eu já não trabalhava mais na Embraer, mas a Embraer me chamou para coordenar e para fazer os voos desse avião lá. Então, nós fomos 3 anos seguidos a Passo Fundo para fazer essas aplicações. Funcionou bem, e então a Embrapa introduziu a aprovação dela para a aplicação de fungicida em trigo. Isso saiu num relatório, que é o que eu estou procurando, um relatório da Comissão Sul-Brasileira de Trigo, onde ela não só recomenda o avião, como diz os parâmetros. Tem que usar tal tamanho de gota, usar tal equipamento e tudo mais. Então, foi um trabalho também realmente importante, produtivo, e dentro dessa linha de abertura de mercado, eu continuo pregando até hoje, e tem sido feito alguns trabalhos nesse sentido.